Fala, senhoras e senhores, Inter e Corinthians. O Dorival parece que quer provar que faz muito com pouco. A gente olha para a escalação e é um negócio assim. E a arbitragem? Ai, a arbitragem brasileira querendo ser protagonista nos jogos. Mas, diferente dos meus colegas aí de conteúdo, criação de conteúdo, dos jornalistas que eu já vi, eu acho que foi pênalti. E vou falar sobre isso. Vamos lá. Fiz algumas anotações. Primeiro, a escalação. Cara, eu vou falar aqui, porque daí a gente destrincha. E olha aqui, né? Sem maquiagem hoje. Esqueci a maquiagem. Com essa cara assim de quem dormiu pouco. E é isso. E o tempo ainda tá cinza na cidade. E eu tô gravando antes de entrar no trabalho. Bom, dito isso, Hugo Souza, Angileri ali fazendo o setor defensivo, Gustavo Henrique e Kaká. Ai, Kaká. Como Kaká, gente? Eu, às vezes não gosto de falar assim, mas ele é muito estabanado. Meu Deus do céu. Você sabe que ofensivamente ali nos escanteios ele é muito bom, mas defensivamente... E ele já é um cara meia idade pro futebol, né? Com 25, acho que 26 anos. Então já era para saber o que fazer. Mas enfim. Aí, o Ranieri, o Rian, o Hugo e o Mateuzinho fazendo alas, né? Porque tinha essas proteções defensivas, principalmente pro Hugo ali, com o Angileri. Vou falar Angileri que é mais fácil. O Bidon, Guinegão e o Vitinho. Um pouquinho ali de cada um. Principais. Pô, ficou bom, cara. Ficou bom. O Dorival surpreende, tem hora. Por quê? O Mateuzinho e o Hugo fez principalmente um bom primeiro tempo, atacando bem, contribuindo ali ofensivamente. Hoje tá osso aqui, né, a fala. Contribuindo ofensivamente. E se for para ele fazer o ataque, olha, surpreendeu. O Mateuzinho nem se fala. E ficou ali um 3-5-2. Eu gosto de falar que é um 3-4-1-2, né? Que é o Bidon, o Guinegão e o Vitinho. Que o Bidon tá avançado. E já vamos falar do Bidon, né, gente? Achamos... Se o cara tem bons passes diferenciados, domina com qualidade, joga no meio, por que ele não fazia a mesma função do Garro? E ficava insistindo em atrasar ele um pouco. Ele não tem essa característica de marcação. Ele até volta para marcar. E agora a gente está vendo o quanto está fazendo bem para ele. Porque se ele joga avançado e volta para marcar, mas não incisivamente, com essa função de segundo volante, não tem comparação. O gol, inclusive, do Hugo, né? Sai de um passe belíssimo dele no espaço. E o Hugo... O universo é demais, né? O Hugo... Eu até anoto o nome é Hugo Farias, para não falar errado. O Hugo, gente, tá milimetricamente à frente. Que aí, essa discussão só vai mudar porque a FIFA é muito insistente em dar esse tipo de impedimento. É ridículo. Seja para o Corinthians ou não. Impedimento milimétrico. Ali no gol do Inter também, que ele tá um pouquinho. Isso aí deveria ter acabado já faz muito tempo, mas a FIFA demora, né? O futebol é o que mais demora nas mudanças de regra. Lembra, a gente tinha 3 trocas, agora passou para 5, porque o futebol ficou mais dinâmico. Isso, demorou muito. Bom, mas o Hugo insiste ali, né? O Bidon joga no espaço para ele, né? O chamado ponto futuro hoje.
e ele vai em direção ao gol, já caindo, bate pro gol. Que legal, cara. É uma pena que o universo também não ajude. Ai, meu Deus do céu. Mas, e o Guinegão? E o Guinegão? O cara, quando tem uma estrela, gente, ele, claro, desloca lindamente o goleiro, joga do outro lado no canto, mas a bola bate assim, um pouquinho na rede, né? Quase. Achei até que ia tocar a trave, nem tocou. Bate na rede ali, já quase perto da trave, e não sai, sabe? Não sai essa bola. Ela poderia ter saído, né? Ele deslocou demais. Mas impressionante. A bola entra bem antes. O que eu tô dizendo é o seguinte: às vezes, se fosse o Yuri, a bola ia ir muito pro lado e não ia entrar no gol. Ai, meu Deus, mas Guinegão é assim, sensacional. E ele e Yuri contra o Flamengo fizeram uma bela dupla, hein? Muito rápida, inclusive. Ele e o Vitinho um pouco menos. O Vitinho cadencia mais a bola. Já aproveitando falar do Vitinho, ele tem que driblar e já bater pro gol. Teve 2 lances específicos que ele demora, né? Ele dribla mais uma vez, ele olha, dribla e bate. E aí é outra situação já. O Corinthians precisa ter mais eficiência no ataque. Teve essas 2, mas precisa ter mais. Cria chances. Eu sei que o Inter tá muito mal, mas cria chances e não faz o gol. Teve outros lances de chances a gol. Então precisa melhorar a eficiência. Dorival precisa trabalhar isso. Ainda sobre o gol do Corinthians. A pessoa resolveu parar atrás do carro. Ainda sobre o gol do Corinthians, mas vida que segue. Ainda sobre o gol do Corinthians, que inversão de bola, né? Como é bom ter laterais que tenham qualidade. A inversão ali do Angileri pro Mateuzinho. E depois o Mateuzinho lança perfeitamente, né? Pro Guinegão pro gol. Aí é isso. E o que vai aí da polêmica do jogo, que é o pênalti. Além disso, só para falar um pouquinho sobre o Internacional, gente, nos 5 primeiros minutos, ele vai e ataca muito o Hugo, faz algumas defesas, faz um abafa ali, né, no Corinthians, mas logo aos 10 sai o gol e isso acaba. Porque o Inter se o Corinthians às vezes tá mal, imagina o Inter. E a polêmica do jogo, que é o pênalti. Para mim foi pênalti. Tem que gerar impacto, e gerou impacto. E o erro começa em o Corinthians não prender essa bola no ataque em direção ao gol. Ficar prendendo igual o Romero prendeu, dá o lateral pro Inter e depois o Inter vai lá pro ataque. Ou prendendo da defesa, que seja, né? Que eu nem lembro se a bola tava no ataque ou na defesa do Corinthians. De tanta raiva que deu. Essa bola tem que ser lá, jogada no ataque, tem que tentar atacar, tem que matar o jogo. Não tem que ficar prendendo bola com 1-0 para ver se segura. Vai lá no ataque. Prende essa bola lá, caramba. Olha, eu não entendo essas coisas de 1-0 ficar tentando se defender, sendo que tem a possibilidade. O Inter, gente, defesa tá péssima, tá tudo ruim. Tem que se aproveitar disso. E o Kaká puxa, gente. É tudo que, sabe? Eu sei que tá ali, tinha uns acréscimos, tem várias situações, mas o Kaká puxa. Ele dá um puxão ali. O jogador do Inter tá caindo, mas ele dá um puxão leve. Quem joga futebol sabe. Eu sei que futebol é um esporte de contato. Eu sei que vários outros lances os juízes não dariam. Mas pode dar. A regra não é clara. Tem que gerar impacto. Você acha que gerou impacto? Você acha que não gerou? Agora, o erro tá ali. O juiz realmente do Corinthians não prende essa bola para mim. E do juiz já ter dado os acréscimos. Poderia já ter terminado e ainda dar o ataque pro Inter fazer. Aí, cara, aí não dá, né? Aí a arbitragem quer aparecer mais do que o jogo, do que o que acontece no jogo, aí fica difícil. Mas enfim, hoje tem Corinthians feminino com Independiente del Valle
na Libertadores. Começa pro Corinthians hoje às 4 da tarde. Então, se inscreva no canal. Talvez tenha vídeo hoje à noite ou amanhã de manhã para falar das nossas brabas. Um beijo, até a próxima. Ai, vai, Corinthians!